Olá, meu querido ouvinte da Palavra do Eterno, que a graça e a paz do nosso Salvador habitem em cada coração. Eu quero convidar você nesse momento para nós meditarmos na Palavra de Deus. No livro de Hebreus, nós iremos ler o capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, e deu-lhe também a Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa, primeiramente, Rei de Justiça, e também Rei de Salém, que é Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como esse homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. Aquele que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Neste último caso, homens mortais recebem os dízimos. No outro, porém, aquele de quem se afirma que vive. E por assim dizer, até Levi, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque encontrou com Abraão. Portanto, se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outros sacerdotes se levantassem segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz mudança também da lei. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, eu quero convidar você nesse momento para nós meditarmos um pouco a respeito da farsa do dízimo de Hebreus. Esse é um texto muito comum no meio religioso, onde os líderes gostam de aplicar às ovelhas para ensinar que o dízimo é para a igreja e que os cristãos devem praticar tais coisas. No entanto, eu gostaria de falar que isso é uma inverdade, isso é uma mentira. Esses pastores usam esse texto de forma isolada e pela metade para dizer que os cristãos têm que dar o dízimo porque Abraão deu antes da lei. Correto. Mas eles esquecem que isso não é mandamento. Abraão deu o dízimo antes da lei? Correto. Deu. Mas desde quando isso virou mandamento para a igreja? O texto não afirma em hipótese alguma que o fato de Abraão ter dado o dízimo antes da lei, nós temos que dar. Como vocês viram, eu li o texto todo, e o texto não afirma em lugar algum que eu tenho que dar o dízimo porque Abraão deu. Outra coisa que eu queria analisar com você é que Abraão também não deu o dízimo daquilo que era dele. Abraão deu o dízimo daquilo que não lhe pertencia. Você quer ver? Vamos ler o versículo 1, diz assim: Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. Ou seja, Abraão voltava da matança dos reis. Agora veja o que diz o versículo 5. Aquele que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio tem ordem segundo a lei de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Ou seja,
Abraão foi à guerra, venceu os reis inimigos, pegou tudo aquilo que pertencia aos reis inimigos sobre o qual ele havia vencido e dizimou a Deus. Ou seja, Abraão não deu o dízimo daquilo que lhe pertencia. Abraão deu o dízimo daquilo que ele havia conquistado dos inimigos. Essa parte os pastores pulam. Engana você, de cara limpa. Ah, então nós temos que dar o dízimo porque Abraão deu antes da lei? Correto. Abraão deu o dízimo antes da lei do que não lhe pertencia. Então vamos dar o dízimo de Abraão? Porque os pastores não vão naqueles países do Oriente Médio, onde o evangelho é proibido de ser pregado, lutar contra aquele povo, tirar tudo que lhes pertence para dizimar a Deus. Por que eles não fazem isso? Foi assim que Abraão fez. Abraão lutou contra seus inimigos, venceu e pegou tudo que pertencia aos seus inimigos e dizimou a Deus. Foi isso que Abraão fez. Abraão não deu o dízimo do que era dele. Vou repetir a leitura do versículo 1 novamente. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. Abraão não deu o dízimo do que era seu. Ele havia conquistado, ele havia matado seus inimigos, pegou tudo aquilo que pertencia aos seus inimigos e deu a Deus. Aí os pastores, os líderes religiosos, querem pegar esse texto para falar que a igreja, que nós temos que dar o dízimo porque Abraão deu. Mas ninguém quer ir lá onde os muçulmanos vivem, nos países do Oriente Médio, onde o evangelho é proibido de pregar. Ninguém quer ir lutar contra aquele povo, conquistar o que é deles para dizimar a Deus. Não é para tomar o exemplo de Abraão? Então por que vocês não fazem isso? Repito, Abraão não deu o dízimo do que era seu, mesmo sendo Abraão rico. Mas ele não dizimou aquilo que era dele. Então, meu querido ouvinte da palavra de Deus, nós temos que ficar atentos, temos que ficar em vigilância, porque esses líderes religiosos, eles enganam você de cara limpa. Quanto e quanto tempo eu fui enganado dentro da religião? Quantas vezes eu fui enganado, acreditando em tudo que esses homens falam? Outra questão que eles não leem para você. Veja o que diz o versículo 5. Aqueles que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, olha lá, vou repetir o que o texto está falando. Isso os pastores não leem para vocês, vou repetir. Aqueles que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, ou seja, os sacerdotes dos filhos de Levi têm ordem, ou o sacerdote da tribo de Levi tem ordem, segundo a lei, olha lá, hein? Olha lá, os sacerdotes da tribo de Levi têm ordem segundo a lei. Sabe por que eu estou repetindo isso? Porque os pastores mentem para você falando que o dízimo é um ato de fé, onde aqui está escrito que o dízimo era da lei. Isso os pastores não dizem para você, eles dizem que é um ato de fé. Mentira! Quem está certo, eles ou a Bíblia? Mentira! Vou repetir novamente. Aqueles que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Vou resumir para você o que ele está querendo falar. O autor aos Hebreus está falando que a única pessoa que tinha a ordem segundo a lei para receber o dízimo do povo, o dízimo de seus irmãos, era o sacerdote da tribo de Levi e mais ninguém. Apenas eles que tinham ordem segundo a lei e não por ato de fé, como os pastores mentem, segundo a lei, para receber o dízimo. Mas o que é que os pastores fazem? Levantam um templo sobre o qual Deus nunca mandou ninguém levantar. Muito pelo contrário, Cristo profetizou em Mateus 24 que seria destruído
e você não vai achar mais nada a respeito de Cristo falando para alguém reerguer. Então os pastores levantam o templo e trazem o dízimo para a graça, coisa que não compete, porque o dízimo era da lei. E os pastores ainda se denominam sacerdotes. Mentira! Mentira! E os cantores ladrões também ainda querem ser levitas. Mentira também. Meu querido, abra os seus olhos, pois nem os judeus cristãos cobram dízimo. Sabe por quê? Porque eles sabem que não existe mais tribo de Levi, não existe mais tribo de Israel. Então eles sabem disso. Então por isso eles mesmos não cobram dízimo. Eles, sobre qual a lei foi dada para eles, não cobram mais dízimo. Os cristãos israelitas, eles não cobram dízimo. Você está sendo enganado de cara limpa. Você está sendo enganado de cara limpa. Pois o dízimo era lei, como está escrito. O dízimo era lei, está escrito em Hebreus 7,5, como eu li para você. E só quem poderia recolher era o sacerdote da tribo de Levi, e mais ninguém. Mas os pastores te enganam. Ah, Leandro, mas se não pegar o dízimo, como é que a igreja vai sobreviver? Que igreja? O templo que Jesus profetizou que ia ser destruído e Constantino reergueu? O templo? Quem mandou levantar templo? Cristo? Onde é que está escrito na Bíblia? Em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque o templo é você. Você que é o templo. Quando Cristo falou que o templo ia cair e em 3 dias seria reerguido, ele estava falando dele. E nós é que somos o templo de Deus. O templo são pessoas reunidas e não paredes e tijolos, concreto e cimento. Abra os seus olhos, pois os pastores estão te enganando. Voltemos ao verdadeiro evangelho, ao evangelho da Bíblia, e não esse aí que tem sido propagado, essa mentira religiosa. O sistema religioso tem te enganado até hoje, tanto na questão do templo, como na questão do dízimo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.